Hoje nós estamos refletindo aqui a respeito da reforma da Previdência encaminhada ontem, pessoalmente pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional, primeiro à Câmara, ao deputado Rodrigo Maia, mas também já conversando lá com o presidente do Senado, o Davi Albacore, lá o nome do homem não deu para decorar direito. Eu estou recebendo o professor Humberto Felipe, ele é da USP e está avaliando conosco. Professor, é uma questão um tanto preocupante por parte de quem está aí no chamado direito adquirido, com a possibilidade de haver assim, algum tipo de pressão sobre o benefício que vem sendo recebido. Até porque o governo já com sensibilidade a esses está oferecendo vantagem para o empregador que pegar idosos para trabalhar, aposentados, porque aí o patrão não vai ter que recolher o fundo de garantia desses aposentados que voltam a trabalhar e vai haver uma absorção maior, certamente, desses idosos no mercado de trabalho. Aí tem a turma que fala que o caixão vai chegar mais rápido, está um negócio meio ainda, né, nesses comentários de bastidor. O que o senhor acha dessa história? Eu queria começar sobre essa questão do caixão, né? Existe muito mito nessa discussão da reforma da Previdência. A idade mínima. Então, né? Quando as pessoas analisam, né, o tempo a idade mínima, eles consideram a média, né, o tempo de vida do brasileiro. Sobrevida, que é de 70 e poucos anos. Só que o que você tem que analisar é qual é a sobrevida dos acima de 65 ou daquela idade estabelecida. Acima de 65, quem chegou a 65 anos tem uma probabilidade grande, e é no Brasil como um todo, de chegar a 83 na média. Que bom, estou nessa. Então é assim, quem está nascendo, né, não chegou aos 65 anos, não tem tanta probabilidade. Mas quem chegou a 65 anos tem uma probabilidade muito grande de passar dos 80. Então, precisa ter um cuidado nessas análises que são feitas. Esse é um primeiro ponto. Então, dizer que vai pagar a aposentadoria quando a pessoa está morrendo, isso é um pessimismo exacerbado e talvez até alguma situação, né, esses boatos maldosos que existem. Esse é o primeiro ponto. Aí você falou também da questão de retirar dinheiro dos aposentados, de quem já está aposentado. Congelar os aumentos ou baixar um ponto que coloque todo mundo um dia com salário mínimo. Então, olha só, Cataldi, por que a maioria dos aposentados que tem mais tempo de aposentadoria sofreram perda na aposentadoria? Então, aposenta, por exemplo, com 5 salários, hoje está com 2 ou menos. Exatamente porque não houve reforma da Previdência. E como o governo encontra um mecanismo para reduzir o déficit da Previdência? É congelando ou reduzindo os reajustes que são feitos. Então, se a reforma for feita, e ela for feita de uma maneira consciente, a sociedade, inclusive, se posicionando em relação a essa reforma, e depois a sociedade continuar atuando e ingerindo em relação à gestão pública, a probabilidade de ter esse tipo de situação que nós vivemos é menor. Em síntese, hoje a gestão das aposentadorias já é uma gestão que penaliza o aposentado e vai congelando os reajustes. Agora, o ministro Alexandre Moraes foi mais ágil do que a gente, ou então está navegando em alguma coisa que só ele entendeu até agora. Diz que vai ter muita judicialização nesse processo. Judicialização sempre tem. Existe Sim. um inconformismo natural do brasileiro ou de qualquer cidadão, qualquer ser humano, de recorrer ao judiciário em busca de algo que ele contemple melhor. Aliás, nós temos uma percepção equivocada dessa questão de judicialização. Se nós dois, né, não estamos nos entendendo em alguma questão, nós temos que encontrar um árbitro, alguém que arbitre, que defina quem tem razão. A judicialização é isso. Agora, ter judicialização é uma coisa, ter direitos é outra. Então, precisa fazer esse tipo de avaliação. Essa história, por exemplo, de desobrigar o patrão de recolher o fundo de garantia do aposentado que volta a trabalhar, é também uma faca de 2 legumes, né? Porque se você aumenta
a contratação de idosos, você destitui a vaga para os mais jovens. É uma questão bastante complexa também a estudar, né? Eu diria assim, o Fundo de Garantia foi criado num determinado período, na minha percepção, como uma forma de forçar a sociedade a fazer poupança, mas tutelada pelo Estado. Aliás, o nosso Estado, ele, né, tem o hábito de tutelar as coisas. O que é tutelar? Ele define o que nós temos que fazer. E fica controlando a situação, Isso. até de uma forma madrasta. Isso. Mas o que precisava naquele momento? Na realidade, o que o governo precisava é de uma forma de financiamento. E também estimular o empregador a contratar, porque acabou com a estabilidade no emprego em troca desse fundo de garantia do tempo de serviço. Isso. Mas ele é o fundo de garantia é algo que onera a folha de pagamento. Deixa eu só até fazer aqui um parênteses para o telespectador mais jovem que não pegou o conhecimento desse tempo. O empregador que trabalhasse 10 anos na mesma empresa e não podia ser mandado embora pelo patrão. Ele tinha estabilidade no emprego. O fundo de garantia acabou com isso. A pessoa pode ser mandada embora, mas teria direito a receber essa quantia que foi acumulada. Isso, exatamente. Mas ela onera a folha de pagamento. E o Brasil, ele tem um grande problema, né? Nós temos um grande problema no Brasil. É que nós temos salários baixos, mas folha de pagamento alta. Nós temos uma folha de pagamento mais alta, ou seja, a empresa, ela despende muito dinheiro para ter um empregado, mas o empregado ganha pouco. Por causa dos penduricalhos também. Isso, que tem, né? Que vão criando. PIS, PASEP, coisas do gênero, né? E sabe por que cria essas coisas? Porque não existe uma gestão adequada, um planejamento adequado, é uma gestão do dinheiro público. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria que o senhor avaliasse, pelo que já deu para entender, se a reforma vai ser positiva. Então, eu entendo que vai ser, porque nós vamos reduzir, pelo menos, essa distorção que existe de que o mais pobre paga para o mais rico. Porque no Brasil, sempre assim, paga obrigatoriamente para o mais rico. Então, os aposentados que são mais pobres, que têm aposentadorias mais baixas, eles se aposentam por tempo e não por tempo de contribuição. Ou, desculpe, eles aposentam por idade, com salários mais baixos. E essas aposentadorias, que são mais baixas, elas têm pouco impacto, que são as por tempo de contribuição, elas têm pouco impacto relativamente na Previdência. O que tem grande impacto? É o que está se pretendendo reduzir, que são as aposentadorias de valores mais altos e as aposentadorias do serviço público, que oneram, assim, de uma maneira, eu diria, escandalosa a Previdência no Brasil. Aí estou falando na Previdência como um todo. Um detalhe a mais, professor. A questão desse pessoal todo que deve fortunas ao INSS e não paga. O presidente até em campanha disse que ia botar quente aí em cima desses devedores. 2 bilhões de reais. É uma brincadeira isso. Então, o débito que existe dos maiores devedores com a Previdência, dos maiores, isso é um saco sem fundo que ninguém sabe direito o que tem. Mas se estima entre 450 a 580 bilhões. Se nós pegarmos esses valores, é o que a reforma da Previdência do Temer pretendia economizar. Entretanto, a grande maioria desses valores são irrecebíveis, não dá para receber mais. Exemplo, VASP, Varig... Tudo quebrado. Tudo quebrado, não tem onde buscar. Há uma expectativa de recuperáveis de ser em torno de 175 bilhões, que é o que nós temos aí de déficit público. Só que desse valor, uma parcela ainda grande, isso é o que é possível de ser recuperado, mas não recupera todo esse valor. Nos cálculos rápidos que eu fiz, se recuperar muito, vai recuperar, no máximo, 80 bilhões. Isso não resolve o problema da Previdência. Então, é falaciosa essa percepção de que os devedores resolveriam o problema da Previdência. Não vão resolver, porque não vão pagar, não tem como pagar. Que barbaridade. Olha, eu quero agradecer muito a presença do professor Humberto Felipe, da USP, avaliando conosco rapidamente, em rápidas pinceladas, o que já foi dado a conhecer
dessa reforma da Previdência. Tomara que dê certo, né, para a gente não pagar a conta outra vez.